Bom dia. Muito feliz de estar aqui com vocês. A ideia é eu trazer uma palestra aqui para vocês, uma palestra estruturada. E a proposta é trazendo o tema do novo livro que eu lançou faz uns 2 meses. O título do livro é Liderando pela Essência. A capa é uma gravura do Steiner. O Steiner fez uma palestra lá em 1905, 1906 e aí guardaram a lousa em que ele desenhou. Vocês conseguem descobrir qual é a palestra que o Steiner estava dando em 1905? Os planetas, as qualidades planetárias, que a gente vê no módulo 7. E aí, eu utilizei na capa do meu livro. A proposta do livro é trabalhar esse tema, O tema é bastante amplo, mas de alguma maneira também fazer um resgate, do que vocês viram ao longo do programa de consultores, de uma linguagem talvez um pouco mais atual e também intermeando também com alguns textos, algumas reflexões aí que eu tenho feito nos últimos anos. Eu acho que para a gente começar, a gente pode começar com uma frase do Saint-Exupéry, falando sobre essência, que ele dizia o seguinte, colocava na boca de um dos personagens dele: o essencial é invisível aos olhos. E ele continua, o personagem continua dizendo: e quem ama vê além das aparências e por isso consegue ver a essência. E que para a gente ver a essência é importante ver com os olhos do coração. Amor e liderança, não são palavras que a gente geralmente associa, ainda mais com as lideranças que a gente tem hoje em dia, nos tempos bicudos. Amor e liderança. O Jair, à tarde, vai falar sobre altruísmo, que também tem uma relação aí bem intrínseca aí com amor, altruísmo e liderança. Mas a primeira vez que eu vi as duas coisas juntas, eu era adolescente, eu estava lendo um livro do Will Durant, um historiador americano fantástico, e ele tem uma obra monumental que chama História da Civilização. Eu estava lendo um capítulo que falava da Inglaterra no século XVI e tinha um trecho do último discurso que a rainha Elizabeth I fez para o parlamento. Então tinha o hábito, no início dos trabalhos do parlamento, como até hoje, a gente tem aí um resquício disso, que os nossos presidentes deveriam ir até o parlamento e fazer um discurso. Eles não fazem mais, mandam uma carta, mandam o cara da Casa Civil e ler a carta e tal, mas é um resquício desse hábito, quando os parlamentos se reuniam, o monarca fazia um discurso. E ficou na minha memória o finalzinho só do discurso. Rainha Elizabeth, que foi quem construiu as bases de toda a grandeza do Império Britânico. E ela encerra o discurso dela dizendo o seguinte: nesse trono já se sentaram soberanos mais sábios e mais poderosos do que eu. Mas eu posso vos garantir que nunca se sentou um que mais os tenha amado. E aí eu fiquei pensando nesse dia, mas qual é a relação com amor e liderança? Será que liderar pode ser um ato de amor? Para a gente responder a pergunta, acho que primeiro por que as pessoas lideram? A resposta mais óbvia é por quê? Por que a gente lidera? A maioria das empresas tem o quê? Tem o bônus, tem o carro, tem o bando de puxa-saco, que fica em torno, a partir do momento que você assume as posições de liderança. Essa é a resposta mais óbvia. A gente lidera porque liderar tem privilégios. Mesmo no mundo animal. Quando você olha a matilha de lobos, ou o leão, que também lidera lá uma matilha, ele tem deveres e tem privilégios. Lá em 2000, a gente foi participar de um congresso de consultores antroposóficos, lá na África do Sul. E aí depois aproveita para fazer turismo, E aí a gente foi fazer lá um safari fotográfico. Então a história é eles que contam, porque eu fiquei dormindo no quarto, porque tinha que acordar 3 horas da manhã e vocês se lembram que eu nem aparecia nas aulas de arritmia, que era muito cedo para mim. Então eu fiquei, mas a história que eles contam é a seguinte: que era 4 horas da manhã, o sol estava para nascer, eles estavam lá no Jeep, e aí pelo rádio, uma caçada de leões. Aí o Jeep sai atrás, tal, não sei o quê. Aí chegam lá e estava acontecendo uma caçada de leões. Pensar que não era bem uma caçada de leões, era uma caçada de leoas. Mas chega lá, estava um gnu. Vocês sabem o que é um gnu? É um antílope, estava o gnu ali, e tinham 4 leoas. Uma aqui, outra aqui, a terceira aqui, e uma quarta do lado de lá. Então o plano era claro, as leoas iam atacar, o gnu só tinha aquele caminho para fugir, aí aquela leoa pegava ele. Aí elas atacaram. Só que quando elas atacaram, elas pisaram num buraco, e do buraco saiu um porco do mato, um javali. Sabe aqueles do desenho lá do Rei Leão? Saiu fazendo um puta escândalo. E aí ferrou toda a caçada, O antílope fugiu, e as leões mataram o porco do mato. Mataram o javali e ficaram paradas esperando. E aí ao longe você escuta. E aí foi chegando o gostosão,
Aí ele chegou, né, assim, que ele chegou, viu o javali assim, e deve ter dado um espurro nas leoas assim, javali de novo, né, ainda come a coisa todo dia, né. Aí ele comeu, depois que eles comeram, aí as leoas e os filhotes foram lá e comeram. Privilégios da liderança. Mas também, liderar também tem os deveres. Vocês sabem que o leão também tem muitos deveres. Tem um clássico, né, que as leoas entram no cio, né, ficam 4 dias no cio, e ele tem que comparecer 300 vezes em 4 dias. E não é curtinha não, é de 20 minutos cada uma, né? Então vocês imaginem, né, o trampo que dá. Ficar brincando com isso, é claro, mas a gente sabe também que a média de vida dos leões é muito mais baixa que a das leoas. Eles, quando alguma ameaça maior, né, o bando, eles vão lá e dão a vida pelo bando. Quando vai atacar alguma fera maior, um búfalo, um elefante, quem dá o golpe de misericórdia, né, é o leão que faz. Então tem privilégios, mas também tem deveres. Se a gente vai na origem da palavra líder, é uma palavra anglo-saxã, do inglês antigo, e líder significa o quê? É o sujeito que num grupo em viagem vai à frente. Aí vocês imaginam, Inglaterra, século 7, 8, né, um grupo para viajar e tinha um cara que ia à frente. As florestas cheias de bandidos, de ladrões, vikings, né, atacando, etc. E era o cara que tirava o grupo de um lugar e levava para outro lugar. Talvez o arquétipo mais antigo que a gente conhece é Moisés. A novela estava na moda aí, né, os 10 Mandamentos. Então Moisés, né, cumpre basicamente essa função. Tira, né, o povo hebreu do Egito, né, e numa jornada aí de 40 anos, leva para a Terra Prometida. Será que esse ato de liderar de Moisés é um ato de amor? Talvez, né? Afinal de contas, Moisés era um príncipe do Egito. Ele sacrificou no altar do seu Deus aí, né, todos os privilégios de um príncipe do Egito, toda a glória, toda a riqueza, para cumprir o papel ou aquilo que Deus queria dele. E, aliás, já tem um outro padrão de liderança também, que é as recompensas da liderança. Moisés faz toda aquela viagem, passa por 1001 aventuras, 1001 desafios, né, que todos nós conhecemos, mas Moisés, no final da história, o que acontece com ele? Ele não entra na Terra Prometida. Deus não permite que ele entre e o Josué, né, que conduz o povo. Se a gente pegar numa outra polaridade, numa outra ponta, a gente pode olhar para um Hernán Cortés, por exemplo, o conquistador do México, que com 300, 400 soldados, um dos maiores banhos de sangue da história, conquistou o México, o Império Azteca, de 10, 15 milhões de almas. Uma aventura que até hoje é difícil você entender como é que acontecia. E quando a gente se pergunta, né, o que motivava, né, Cortés, é meio óbvio, né? Basicamente ouro e glória. Mas quando a gente olha a história também, não dá para imaginar que não tivesse talvez algo além disso também. Que aquele homem tomou decisões muito difíceis, incendiou os barcos para o pessoal dele não voltar para a Espanha, uma hora que queriam desistir, enfrentou 1001 desafios. E no final da vida, conta que o imperador Carlos V encontrou um homem maltrapilho lá, mal vestido em Madrid, e perguntou quem que era o homem, né? Aí o velhinho respondeu, eu sou o homem, meu senhor, que lhe deixou de herança mais províncias que seus avós lhe deixaram cidades. Os avós de Carlos V deixaram para ele a Espanha, a Itália, a Holanda, a Hungria, a Alemanha, a Áustria e mais umas vintenas aí de estados. E Cortés acabou morrendo na miséria também. Churchill, né, quando a gente olha, né, porque às vezes também a gente é chamado para liderar, não somos? Esses dias uma menina estava me contando, né, uma adolescente, a avó morre em casa e os pais ficaram paralisados. Primeiro, quem que teve que segurar a mão da avó lá na casa foi ela. Quem que teve que cuidar, né, de todo o processo, imagine uma pessoa morta em casa, foi ela. E ela foi chamada a liderar. Nós muitas vezes também somos chamados a liderar. A gente nem quer, mas às vezes não tem quem, então, né, vai tu mesmo. A gente acaba assumindo esse papel. Churchill, em 1940, na hora mais negra da história inglesa, né, foi chamado para liderar. Com 63 anos. Lembra do setênio? 63 anos, ele é chamado para ser primeiro-ministro da Inglaterra. Que ele conta que a vida dele foi de um fracasso ao outro. Ele diz que naquele dia, ele disse que foi o dia mais feliz da vida dele, que ele sentiu como se ele tivesse sido preparado a vida toda para aquele momento. E, aliás, é um bom exemplo das recompensas da liderança também. Em 1945, a guerra tinha acabado, a guerra ganha, teve uma conferência lá perto de Berlim, e aí foi o Truman, o Stalin, né, e o Churchill. Estava acontecendo uma eleição na Inglaterra. E aí, como mandava na educação, ele levou o cara da oposição junto. Dá de perder, até parece, né? Depois de ter salvado a Inglaterra, né, dá de perder a eleição. Aí chega lá, no meio da reunião, chega a notícia. Churchill perdeu a eleição.
Aí, como um bom democrata, ele se levanta da mesa, né, cede o lugar pro líder da oposição e se senta atrás. Aí, à noite, no quarto, a mulher dele, a Clementine, fala: ah, meu, pode ser uma bênção disfarçada. Aí ele olha para ela e diz: é, pode ser, mas é muito bem disfarçada, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba todas as nossas novidades em primeira mão.